A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo do canal Deus no Controle. Hoje é dia 5 de agosto e a palavra de Deus para o teu coração está em Salmos 1, que nos diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Irmãos, aqui o salmista simplesmente nos dá uma orientação, né? Porque assim, bem-aventurado, o que é bem-aventurado, irmãos? É aquele que é feliz, é aquele que tem a felicidade diferente do mundo. É aquele que tem uma felicidade que só quem conhece o Evangelho, só que aquele que se aproxima de Deus tem. Então, assim, aquele que se aproxima de Deus, ele é bem-aventurado. Por quê? Porque ele simplesmente vai ter o seu galardão. Porque ele tem um Pai que verdadeiramente o consola. Verdadeiramente, em meio às aflições, em meio a tudo, nós sabemos que há uma vitória, há um Deus Todo-Poderoso que está governando todos os caminhos a qual nós vamos passar. Então assim, e aí ele fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, muitas das vezes a gente, em vez de pedir conselho para Deus, a gente pede para um amigo, para o irmão, que muitas das vezes dá um conselho até errado. Um conselho, muitas das vezes até ruim. Se nós temos um Deus que é todo poderoso, onisciente, por que nós então pedimos conselho para pessoas que nem muitas das vezes são cristãos? Muitas das vezes as pessoas têm dificuldade em se abrir com a direção da igreja, com a mulher do seu pastor, com o seu pastor ou com a sua pastora. Verdadeiramente as pessoas, em vez de abrirem verdadeiramente ali os seus problemas para os seus pastores, para a direção de quem está na igreja, as pessoas ficam ali assim, não, mas vai me julgar. Ué, irmãos, é melhor o homem te julgar do que o Deus naquele grande dia dizer para você, aparta-te de mim porque eu não te conheço. É esse que é o grande problema. Hoje nós temos a opção de consertar ou não. Nós precisamos de um da ajuda, orar uns pelos outros. E muitas das vezes as pessoas ficam com vergonha disso. E aí perdem a oportunidade, passam por uma batalha só, assim, praticamente sozinhos, porque tem vergonha de se abrir com a direção. E conta para o amigo porque é mais próximo. E muitas vezes, isso daí não tem jeito não. Irmão, se Deus criou o céu e a terra, como que não tem solução para o seu problema? Basta verdadeiramente que você venha se abrir com Deus. E aí então simplesmente você vai ter o seu galardão. E aí então assim, e nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, irmãos. Muitas das vezes as pessoas podem ser crentes, mas o fato de você ouvir certas coisas, o pecado entra pelo ver. E aí você começa a ver a pessoa te contando coisas que são pecaminosas, que alimentam a nossa carne. E muitas vezes a nossa carne começa até mesmo a desejar aquilo que a pessoa estava fazendo e a gente sabe que é errado. Daí a gente ouve e vê e começa a imaginar, e quando aquilo desce para o coração, o pecado já está consumado. E assim também, aí falta pouco para você fazer aquelas atitudes. Irmãos, isso é errado, nós temos que verdadeiramente nos alimentar, por isso que a palavra de Deus diz para que nós venhamos verdadeiramente meditar na palavra de dia e de noite, porque a nossa carne grita e a carne não se converte. Há uma batalha entre a carne e o espiritual, e aquele que estiver mais alimentado é esse que vai vencer. Não adianta a gente pensar que nós vamos vencer a carne, que a carne vai se converter, não, porque a carne não converte. Por isso que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, ele vai tirar essa carne corruptível e vai nos dar um corpo glorioso. Exatamente por isso, porque a carne não converte. Então, assim, se muitas das vezes você pode estar orando pedindo para sua carne se converter, isso aqui, não, ela não converte, irmãos. Somos eu e você que temos que dominá-lo. Então, assim, dominar a carne é uma batalha do dia a dia. Todo dia você aceitar Jesus, todo dia você carregar sua cruz, e todo dia você dominá-lo. Seja o custo que for. Amém? E antes, tendo ouvido o seu prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite.
É aquilo que ele estava comentando. Que nós temos que meditar de dia e de noite, por quê? Porque daí nós vamos estar nos aproximando, nós vamos estar conhecendo a palavra e vamos evitar de ter pensamentos mundanos, pensamentos que nos afastam de Deus, pensamentos pecaminosos, né? E será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, assim, irmãos, imagina um deserto. Naquela época ele fala, né? Então, assim, uma árvore que é plantada junto ao ribeiro. Então, a todo tempo ele vai se alimentar daquela água que é perto de um rio, em meio ao deserto. Se é seco, aquela planta que está mais perto da água, do mar, obter mais nutrientes, ele fica mais forte. E assim somos nós. Essa água que o salmista fala é a palavra de Deus, é se aproximar de Deus. Então, quanto mais próximo de Deus, mais nós vamos estar maiores na presença de Deus, e não aqui assim mundano, irmãos. Nós vamos estar mais fortes espiritualmente. Esse dá o seu fruto na estação própria. Há um tempo para a gente produzir o nosso fruto. Há um tempo para nós fazermos tudo aquilo que agrada a Deus. E aí então haverá uma prosperidade. Essa prosperidade vem de Deus, irmãos. Essa prosperidade é dos frutos a qual você faz, entendeu? Não são assim os ímpios, mas a moinha são como o vento. O ímpio, irmãos, ele não tem caminho. Ele simplesmente pega e faz as coisas e acha que não vai ter consequência. E tem consequência. Tudo que você faz tem consequências, irmãos. Então, verdadeiramente assim, ele vai colher com o tempo aquilo que ele plantou. Não tem como a gente parar e achar que vamos fazer as coisas e não vão ter consequências, e aquilo que a gente fizer nós não vamos colher, porque nós vamos colher sim aquilo que você planta hoje, você colhe. Amém, irmãos? E pelos ímpios são subsistirão. Então, assim, naquele dia do grande juízo, o salmista ainda fala: o ímpio, ele simplesmente vai ser separado do justo. Ele vai ganhar o seu galardão, que é ir para o sofrimento eterno, e nós vamos ali. Então, ele nos aconselha a caminhar no caminho do justo. Caminhar no caminho do justo é olhar para Cristo e ver aquilo ali. O que Cristo faria nessa situação? Se eu sei que isso é errado, nós temos que fugir da aparência do mal, para que nós não venhamos pecar e não venhamos cair em condenação. Nós não sermos igual às pessoas que são ímpias. Por quê? Porque no mesmo tempo que nós somos justos, nós podemos passar a ser pecadores quando nós passamos a amar o pecado. E aí então, irmãos, é um grande problema, porque Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Altíssimo e soberano Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra, meu Deus. Meu Deus, nos ajuda, meu Deus, a ser homens e mulheres melhores, meu Pai. A ser homens e mulheres que venham agradar ao Senhor, que venham fazer da Tua obra, que venham verdadeiramente, meu Senhor Jesus Cristo, estar voltados para o Senhor. Nos afasta do mal, meu Pai. Meu Senhor Jesus Cristo, abre nossos olhos para o pecado, meu Pai, para que nós venhamos ver o pecado e fugir dele, meu Senhor. Nos dá força, meu Deus, nos dá orientação para fugir do pecado, meu Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha, meu Deus, nessa manhã, meu Senhor Jesus Cristo, abençoar, meu Deus, e transformar o nosso caráter, né, meu Senhor Jesus Cristo, mudando, meu Deus, transformando e batizando, meu Senhor Jesus Cristo, aqueles que são necessários, meu Deus, para a tua honra e glória. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Amém. Você que foi abençoado com essa palavra, compartilhe com alguém que está precisando ouvir uma palavra de Deus. E até amanhã, irmãos.